Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no NS Talk. Agora, hoje, vamos ter o prazer de conversar com parceiros nossos, o Ricardo e o Fagner da Foxys. Eles já estão conectando aí, já vou aprovar eles aqui a entrada, admitir a entrada deles aqui na transmissão. E aí a gente vai poder conhecer um pouquinho deles, da rotina, o que eles têm feito, e também entender um pouquinho mais como tem sido esse momento deles e a evolução, o crescimento que eu sei que tem acontecido. Então, eu vou admitir eles aqui e a gente já vai começar. Olá. E aí, pessoal, beleza? Fagner, acho que o teu, Opa. teu vídeo entrou de lado aí. Aí, boa. Beleza. Show de bola, show de bola. Resolvido. Então, pessoal, eu estava aqui apresentando vocês, né, falando um pouquinho do que a gente ia conversar aí com o Ricardo, com o Fagner, grandes parceiros Fala. nossos aí há quanto tempo, né? E eu vou diretamente Verdade. passar para vocês aí, para vocês poderem apresentar um pouquinho cada um de vocês, o que cada um é aí na Foxys, e aí depois a gente dá início aí a algumas perguntas, alguma conversa Beleza. mais a fundo aí. Vai lá. Aí, vamos lá, então. Começa aí, Fagner, falando um pouquinho, então, tu que está mais à frente da parte daí dos desenvolvedores, aí, de repente, eu acho que começa que fica mais tranquilo, né? Beleza. Então, pessoal, eu sou o Fagner, eu sou diretor técnico aqui na Foxys, trabalho diretamente com a parte, principalmente de gestão do nosso time de desenvolvimento, do suporte técnico também, pessoal que lida aí bastante com código, bastante com atendimento também de problemas técnicos, vamos dizer assim, e a própria parte inicial, instalação, treinamento do cliente. Então, eu fico mais à frente mesmo de todo esse time técnico. Eu tenho uma formação em desenvolvimento de sistemas mesmo, e já trabalho com desenvolvimento faz, poxa vida, agora vou ter que calcular rápido, uns 8 anos aí que eu trabalho com desenvolvimento. E é isso, pessoal, tem sido uma experiência nova para mim, assim, a parte da gestão mesmo. De pouco tempo para cá que eu estou mais à frente, assim, mais liderando a equipe, tem sido um desafio bem recompensador, assim, é bem legal participar dessa forma com a empresa. Show de bola, show de bola. Isso aí. E o Ricardo, nosso cara do comercial. Isso aí, então, um oi aí para todo mundo, né, para Ismael, para todo mundo que está nos assistindo aí. Então, eu realmente cuido da parte aqui comercial, né, da empresa, basicamente a parte das vendas, né, e também do relacionamento com o cliente e tudo. Também tem sido um desafio bastante grande para mim, tendo em vista que é uma experiência nova para mim nesse segmento, nesse setor, né, eu tenho experiência de outros ramos, de outros segmentos, mas também tem sido desafiador. No entanto, tem sido bastante prazeroso. A gente tem conseguido conduzir durante esse tempo aí de jornada bem a empresa, né, em meio a muitos desafios, em meio a muitas dificuldades, em meio a muitas inovações que aparecem aí no mercado e que a gente também tem que se adequando, né? Então a gente acaba tendo assim muitos desafios pela frente, né? Mas enfim, tem sido tudo muito bem-vindo, né? Os desafios são bons porque nos fazem crescer, a gente acaba passando junto por eles, né? Por esses obstáculos, esses desafios que aparecem. Mas também não é só de desafios, existem as coisas boas, né? A gente tem uma equipe bastante interessante, a gente tem um time de desenvolvedores muito bom, né? Nós temos uma carteira de clientes aí que nos traz uma satisfação em poder ouvir deles que a nossa empresa é muito bem conceituada entre as opiniões e entre aí o feedback que eles nos passam, né? Então, isso para nós também nos faz acreditar que estamos no caminho certo e, para isso, estamos cada vez mais evoluindo para continuarmos no caminho certo e agregando aí valor ao nosso produto e aumentando cada vez mais aí o portfólio dos nossos clientes, né? Perfeito, perfeito. E realmente, nesse momento, a gente precisa estar se reinventando, né? E a Foxys hoje é uma empresa na qual utiliza praticamente todos os nossos projetos de integração.
acredito que é NFE, NFCE, o CPE, o MDFE, Storage, o MDFE. Isso, o Storage MDFE, também, eu acho que o Fagner está conversando aí também com o time. Exatamente. DDFE a gente está começando a integração agora. Isso aí. Então, assim, é um parceiro, digamos, além de a gente ser parceiro de longa data, é um parceiro também que tem utilizado todas as nossas soluções, que faz parte desse pacote que a gente procura sempre oferecer, um pacote voltado a entregar todos os documentos fiscais eletrônicos, né? Isso mesmo. E a gente vem nesse processo de inovação, o Ricardo comentou, né? Surgem as demandas, surgem necessidades. A gente também vem de um período aí que foi difícil, né? Para muitos, alguns conseguiram crescer, outros não, mas enfim, foi um momento diferente. Nós como empresa não tínhamos vivido um momento assim, vocês também, eu acredito que não, né? Conhecemos um pouco da trajetória, e a gente precisa se reinventar, né? Assim, o que vocês trazem hoje, assim, de repente uma dica que a gente pode estar passando para quem está nos assistindo agora, de algo diferente que vocês iniciaram nesse período, algo que daqui a um pouco vocês não estavam colocando tanto empenho, nem digo empenho, talvez tanto foco, né? O foco estava direcionado para outras questões, e que de repente nesse período surgiu, assim. O Fagner comentou da gestão, né? Da gestão da equipe, disso, né? Mas o que você poderia acrescentar aí para a gente? Então, logo que começou a pandemia, os primeiros lockdowns ali, como a gente também de uma cidade do interior, aqui demorou um pouquinho até chegar o primeiro lockdown, assim. Mas quando chegou, todo mundo foi para suas casas e a gente começou a trabalhar em home office. Por uma série de medidas que a gente já vinha tomando, não foi um processo traumático para nós. Pelo contrário, foi algo até bem interessante, porque a gente já tinha uma ideia assim de, quem sabe um dia talvez a gente possa tornar mais flexível a nossa jornada de trabalho aqui para o nosso desenvolvedor, principalmente, que não precisa estar ali, talvez no espaço físico do escritório para fazer um atendimento de um cliente, para receber uma impressora, mas o desenvolvedor que precisa estar mantendo o código, precisa ter acesso ao sistema ali que ele recebe as demandas e executar no código e compilar uma versão nova, interagir com o pessoal do setor de qualidade. Então a gente já tinha uma ideia assim, um vislumbre de futuro, assim, quem sabe um dia a gente possa flexibilizar isso. E baseado nisso a gente já... Oi. O que não acontecia até então... Não, a gente só dava pequenos passos, assim, sabe? Então, por exemplo, o nosso servidor, que era totalmente local há um tempo atrás, a gente já tinha ideia de como tornar ele acessível, pelo menos, de fora do escritório. Mas não começou por aí, começou mesmo foi pelo repositório de código-fonte, que ficava no nosso servidor local, e a gente começou a usar uma solução da AWS. Essa até é uma dica bem interessante. O pessoal que, talvez alguém não conheça, a AWS tem um serviço que chama Code Commit, que eles têm um repositório Git na nuvem privada, totalmente seguro, que a gente faz todo o nosso acesso ali, configura os usuários que vão acessar, dá acesso nos projetos específicos que cada usuário pode acessar, que nível de acesso, de permissão, e dentro se a gente já tem uma conta da AWS, é um serviço que eles nem existe assim um valor mensal a ser pago por esse serviço. Então é algo que vale bastante a pena. Assim, a gente começou a usar esse serviço antes da pandemia e quando ela chegou para nós foi uma maravilha, assim, porque nossos códigos já estavam todos lá e a gente foi para casa e baixou o código-fonte do projeto e seguiu trabalhando. Então, nesse sentido, foi muito bom a gente já ter começado isso antes de chegar o primeiro lockdown. E aí o servidor foi... Deixa eu só perguntar aí para o pessoal também que está nos assistindo, para colocar se você também antes era totalmente, digamos assim,
não home office, né, totalmente presencial, e se ou você também fez essa transição para o home office, assim como o Fagner comentou aqui, como a Focusys tem feito, e vocês ainda continuam, né, acho que talvez você vai comentar agora, mas eu sei que vocês ficam, acho que no dia da semana vocês se encontram e tal. Isso aí. Mas isso. Inclusive hoje eu estou no home office. E aí coloca também, o pessoal possa comentar aí, como é que tem sido a tua experiência, o que você tem feito, se você também fez essa transição ou não, que aí a gente vai interagindo também depois com esses comentários aí. Vai lá, Fagner. Beleza. Então, e daí o que a gente não tinha disponível, assim, no momento que a gente precisou ir para o home office, era realmente o acesso no nosso servidor local, que era basicamente onde a gente tem o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Onde ali a compilação do desenvolvimento sai direto para passar pelo teste, a gente tinha tudo isso no servidor local. Então a gente precisou adequar aí com o nosso provedor de internet, fazer algumas liberações assim para, claro, tudo com o máximo de segurança possível. A gente precisou se atualizar nessa parte da segurança também, porque era algo que, eu, sinceramente, assim, eu não gosto muito da área de redes, não tenho nada contra, bem pelo contrário, porque é muito importante, mas é algo que eu não gosto de lidar, assim. E precisei me envolver, aprender sobre segurança, sobre o mínimo de segurança necessário para poder, assim, deixar o meu servidor acessível, né, só para os meus usuários aqui. Então, a gente fez esse trabalho e assim a gente conseguiu rapidamente, assim, questão de, dentro do primeiro mês, talvez nas primeiras semanas ali, a gente já estava totalmente em home office, com todo o trabalho em andamento, sem estar parado, sem ter nada... Assim, um detalhe ou outro que precisou de algum ajuste técnico, assim, para começar a rolar. E aí entra a parte da gestão, que para mim talvez tenha sido o maior ganho nesse período também, porque eu já venho de um tempo para cá tentando desacoplar mais, vamos dizer assim, da parte técnica, de me envolver diretamente no desenvolvimento para conseguir ter uma visão e um desenvolvimento melhor, assim, da gestão do time, sabe? De fazer a divisão melhor dos trabalhos, de deixar todo o desenvolvedor com o que ele precisa, com o necessário para ele poder avançar ali na execução das tarefas dele. E também com os prazos, principalmente com os prazos. Tu, como líder, está servindo ele, mas ao mesmo tempo podendo delegar e acompanhando se tudo está saindo e sendo entregue, como tu falou, no prazo determinado, naquilo conforme a necessidade. Exatamente. Então, também a gente migrou para uma ferramenta de gestão de trabalho, também é bastante conhecida, o Gira. A gente também tinha ela em um servidor local. Depois a gente até acabou passando a utilizar o serviço cloud que eles têm, que também ficou bem dentro da nossa realidade, e é um serviço muito útil também. A gente utiliza diariamente, a gente organiza todo o nosso trabalho. E, por fim, agora, não há pouco tempo, quer dizer, há poucas semanas atrás, esse é um processo que ainda está em andamento, eu acompanho o pessoal do desenvolvimento diariamente, assim, em umas reuniões rápidas, que são alguns processos que a gente vai pegando da gestão ágil, né, do desenvolvimento ágil, que a gente não consegue aplicar por inteiro, assim, um Scrum, um processo todo de desenvolvimento ágil, até porque a nossa equipe é pequena. Nós somos poucas pessoas. Então a gente vai pegando algumas partes e vai adaptando para a nossa realidade, como eu acredito que acontece em muitos lugares, né? Sim, e tem algo que eu acho muito interessante disso, é que, na verdade, existe muitas metodologias, isso não somente para o desenvolvimento, vão lá, as técnicas para o comercial, liderança, gestão das equipes e tudo mais, indiferente de equipes técnicas ou administrativas, enfim, mas existem muitas técnicas, muitas metodologias. Mas o bacana é não necessariamente tu ficar engessado, né? É tu te adaptar, que nem tu disse, poxa, para nossa realidade, de repente a gente tem algum parceiro com uma equipe pequena que ele consegue aplicar na totalidade. Mas para a realidade de vocês hoje veem que isso não é 100% produtivo. Ainda fazer uma adaptação, ou dar uns primeiros passos, andar nessa direção, vai alinhando
e vocês vão tendo melhores resultados. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana, é que a gente se preocupar com o resultado. A gente falou na live anterior, na transmissão anterior, quando eu e o Thiago estavam comentando sobre alguns pilares da INS, e aí a gente focou e falou sobre a cultura, falando sobre a importância da inovação, mas isso que a gente está falando aqui também, de se preocupar com o resultado. Não simplesmente eu faço, ou porque alguém disse que era assim, ou porque existe uma metodologia. Mas no meu negócio, né? Funciona aqui na prática. Isso é fundamental, né? Fica aqui também já para o pessoal que está nos assistindo também, assim, esse feedback nosso. Eu sei que é nosso, eu estou falando com propriedade do que a gente faz aqui, e o que tu está relatando aí também, né? Da importância de cuidar o resultado, né? A gente cuidar o que está sendo entregue. Com certeza. E aí adaptar as metodologias, os métodos e a gestão toda, enfim, gerir, eu acho que é um pouco disso também, né? A gente poder cuidar desses detalhes, né? É verdade. Exatamente. Então, por fim, o que eu tenho feito, assim, mais de forma prática, que eu acredito que também possa ajudar o pessoal que está nos assistindo aí, se alguém ainda tem alguma dificuldade em implementar algo dessa forma, a gente sempre prepara as nossas tarefas, a nossa sprint, né, usando a linguagem do Scrum, a nossa sprint da semana seguinte, na sexta-feira de tarde, assim, mais para o fim da tarde. A gente faz uma reunião com todo o time e define a nossa sprint da semana que vem, todos os trabalhos que vão ser realizados. E então, na semana que vem, diariamente, eu tento fazer uma daily com eles, né? Seria uma reunião diária, só com o pessoal do desenvolvimento daí. Na manhã, assim, uma reunião de 10 minutos de alinhamento, 10 a 15 minutos no máximo, porque não é para repassar tudo. Não, é só, cara, o que tu tá conseguindo avançar? Tá preso em alguma coisa? Tu precisa de alguma ajuda? Não, tá tudo indo bem aqui, hoje eu pretendia fazer tal e tal coisa e consegui fazer. Para amanhã é tal e tal coisa. Não, beleza, se precisar de alguma coisa me chama. E vamos em frente. Então, isso foi algumas coisas que mudaram nesse período. Tá? Eu achei legal relatar aqui, porque foi... todo esse contexto acabou nos ajudando a evoluir nisso bastante. A gente usa aqui também o Gira, né? E qual que é se tu fosse falar sobre a curva de aprendizado entre vocês saírem da não utilização até o que vocês utilizam hoje, como é que porque a gente sabe que ele te entrega muito resultado em gestão, né? Tu consegue ter um alinhamento melhor, ter uma previsibilidade também daquilo que vai ser feito, quem está fazendo, como está fazendo, e poder conduzir tudo isso para o teu lado de gestão, que nem tu falou, mas também ajuda no dev saber o que ele precisa fazer, né? É um alinhamento muito bom para isso. Mas em relação à questão de curva de aprendizado, ao quanto tu... Acho que o Fagner... voltou aí. Voltei. Show de bola. Não, sem problema. E em relação a essa curva de aprendizado, o que tu me diz? Dificuldade que vocês tiveram? Foi tranquilo a implantação, a utilização? Vocês estão usando a versão cloud deles, né? Então, como é que foi esse processo em relação a essa ferramenta, até para quem se interessa, quem está nos assistindo e se interessa em poder buscar algo a mais, é uma ferramenta que nós utilizamos e vocês, eu nem sabia, na verdade, que vocês estavam utilizando, então, é bacana também, vocês estão utilizando e a gente indica, vocês também, com certeza estão dando esse feedback positivo, né, e para quem está nos assistindo aqui pode acompanhar isso. Aproveito antes do Fagner responder, para dizer que quem ainda não curtiu essa transmissão, vai ali, curte, deixa o teu like ali, faz um comentário, fica à vontade para nos perguntar, a gente vai poder estar respondendo também, se não agora, em um segundo momento. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve ali, ativa o sininho, faz tudo que é necessário ali para estar nos acompanhando. A gente vai estar falando sempre sobre tecnologia, trazendo experiências aqui, que nem a gente está fazendo aqui com o Fagner, com o Ricardo, de parceiros nossos, e podendo contribuir com vocês através desse nosso canal aqui no YouTube, né? Então, Fagner, como que foi esse processo, assim, não precisa desmembrar, acho que o pessoal vai ter o contato de vocês, tem o nosso, pode daqui um pouco amanhã depois fazer um contato direto, a gente poder entregar mais detalhes, né? Mas conta um pouquinho só dessa experiência aí. Claro. Não, a gente, antes do Gira, a gente utilizava uma ferramenta de desenvolvimento próprio para controle de helpdesk, assim, para os chamados que chegavam, para o andamento dele, se
liberar para o teste. Todo o fluxo de trabalho assim está organizado dentro de um sistema próprio. Então, quando a gente foi para o Gira, na verdade, ele nos deu uma possibilidade muito legal, assim, porque ele permite também tu modificar os fluxos de trabalho. Ele traz um modelo padrão ali dentro de um quadro Kanban, por exemplo, a fazer, fazendo e feito, né, 3 colunas, mas pode entrar ali e modificar todo o fluxo de trabalho para organizar para algo que a tua equipe já está acostumada. Então, a gente sempre trabalha, por exemplo, o que está pendente, o que está em desenvolvimento, depois a gente põe para aguardando o teste. E para passar para outra equipe de qualidade, que então vai pegar esse serviço, vai testar, aí passa para a coluna de teste e, por fim, concluído, ou então do teste ele volta para em andamento, porque encontrou algum retorno, porque deu algum problema ali encontrou algum bug no código, vamos dizer assim, no sistema, ele voltou para em andamento para o desenvolvimento tratar de novo. Para os usuários, para quem vai usar o sistema, assim, é muito legal porque ele é muito intuitivo, é muito simples, assim. Ele tem os cartõezinhos ali, bem como se a gente estivesse de frente para um quadro Kanban mesmo, assim, onde a gente consegue só clicar no quadradinho e arrastar, né? Muito parecido com o Trello também, que é uma ferramenta que o pessoal conhece bastante, mas bem mais completo em informações, porque assim como tem ali a informação resumida, tu consegue ver a fotinho do desenvolvedor que está usando, tu abre aquela tarefa ali, daí tu tem todas as descrições que precisa, tem muitos comentários, se precisar, para dar algum comentário sobre algum retorno de teste, por exemplo, dá para colocar anexo, um print da tela, e dá para controlar as versões do código também. Recentemente a gente começou a colocar tudo dentro do Gira, as versões de cada produto, né? Antes a gente controlava numa ferramenta de wiki, né, externa, agora a gente está controlando dentro do Gira também. Então é uma ferramenta bem completa assim para desenvolvimento de software. E uma coisa muito legal também que essa versão da nuvem deles, essa versão cloud, para quem tem uma equipe pequena, ela é gratuita até 5 usuários. Então dá para começar a usar assim sem pagar nada, para se adaptar com a ferramenta. E a questão de curva de aprendizado assim um resultado muito bom mesmo, porque é fácil de interagir com ela, de aprender também, e também tem muito material. Então eu recomendo bastante. Realmente o Gira é muito bom, é muito bom. Tu falou do Trello, o Trello agora é pela mesma fornecedora, o mesmo. Exatamente. Quem mantém o Gira mantém o Trello agora também, né? E houve mudanças nesse processo. E que são ferramentas que nos ajudam muito, né? O Trello é uma ferramenta bacana. Eu também estou recomeçando a usar o Trello. Eu usava até um determinado ponto e parei, agora estou recomeçando de novo. O Trello, para quem trabalha na parte comercial, onde é bastante dinâmico e tem uma série de perspectivas ali para a semana que vem, para daí alguns dias, para o mês que vem, aquela coisa toda, organizar visitas, reuniões. O Trello, para mim, está sendo muito boa a ferramenta. Então, são ferramentas que só nos trazem benefícios, só agregam ao nosso dia a dia, digamos assim. Então, o Gira e o Trello, e algumas outras conhecidas que tem aí por aí também, né? E hoje tu utiliza, já fazendo essa transição aqui também, mais técnica, mais administrativa, comercial, né? Hoje utiliza direto, então, o Trello hoje para... eu tô recomeçando o Trello, de fato, eu parei de usar ele durante um período, foi um período de adaptação para todo mundo, então, com isso, algumas coisas no meio do caminho realmente se perderam, né? Isso como é uma situação nova para todo mundo, acaba que muitas coisas acabam se perdendo e acabam realmente tendo que ser, digamos assim, reconquistadas ou redescobertas, vamos dizer assim. Então, o Trello é uma ferramenta que eu estou redescobrindo, né? Por um certo período do tempo, a gente foca no emergencial ali. Exatamente, né? isso. E aí, isso mesmo. Depois dá uma retomada, busca isso. Então, falando assim um pouco da questão comercial, né, o ano de 2020, que foi esse ano para nós de pandemia e de distanciamento, pode ser uma frase engraçada, né, mas embora tenha sido um ano de distanciamento, na questão do relacionamento com clientes, foi um ano onde a gente teve uma aproximação, né, uma aproximação no sentido de, nós tínhamos um desafio de entender assim, quais eram as necessidades de determinados clientes. Nós já temos aqui há algum tempo que a gente vem focando no segmento de
pequenos empreendedores, pequenos negócios, né, do regime Simples Nacional. Então, o nosso foco é esse, não que nós não tenhamos ou não possamos ter outros clientes de outros regimes fiscais, né, mas a gente tem esse foco. Então, isso faz com que nós tenhamos um número de clientes, assim, de empresas pequenas, de empresas com a receita contada, né, aquela empresa que muitas vezes sua durante o dia para poder, no outro dia, pagar uma conta, pagar o seu boleto. E nós, nesse período do distanciamento, que houveram aí lockdowns e tudo mais, a gente teve que entender esse desafio de como que nós poderíamos também ser parceiros nessa hora difícil, né? No sentido, principalmente na questão financeira, né? Então, nós começamos a enxergar isso como um todo. Então, nesse período de 2020, nós tivemos uma proximidade do nosso cliente nesse sentido. Muitos dos nossos clientes conversavam, ligavam, mandavam mensagem diretamente para o meu próprio telefone, para o meu celular, ou me ligavam diretamente: Ricardo, olha, nós estamos faz 15 dias aqui com a empresa fechada, a gente não sabe mais o que fazer, o que tu pode fazer por nós, tem alguma forma de tu nos auxiliar durante esse mês? Eu estou tentando pegar um pouquinho com cada fornecedor e tudo mais, a questão de algum desconto, uma bonificação, alguma coisa nesse sentido. E uma das coisas um dos pilares, agora mesmo um pouco tu mencionou pilares, né, um dos pilares que nós temos aqui de cultura, um dos pilares culturais, é de ter essa flexibilidade, né, tanto na hora de negociar, de fechar um novo negócio para dentro da nossa empresa, como também aquela flexibilidade de nos colocarmos, a empatia de nós nos colocarmos no lugar do cliente quando ele está passando por uma situação difícil, uma situação financeira, uma situação de aprendizado técnico, né? Muitas vezes nós temos empresas que tem um colaborador ali que já conhece o sistema, sabe como são as rotinas, né? O usuário já está bem treinado, ele sai dessa empresa, agora eu preciso entender como usar o sistema da Focusys, como eu vou usar essa ferramenta, sendo que não era eu que fazia isso antes. E agora, né? Como que a gente vai fazer isso aí? Então, nós estávamos abertos a esse tipo de situação, mesmo respeitando todos os distanciamentos, né, mas a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, trabalhando de forma remota, mensagens pelo WhatsApp, ligações, reuniões e tudo, mas o fato é que nós tivemos essa reaproximação do cliente, e isso foi bom, porque nos trouxe algumas experiências, nos trouxe alguns dados, assim, interessantes, que nos fizeram enxergar, assim, de outras perspectivas, algumas situações nossas do dia a dia, quanto aos nossos produtos, quanto à nossa forma de trabalhar aqui dentro, na parte comercial, na parte administrativa. Então, de fato, assim, foi um ano bastante desafiador, mas foi um ano bom para nós, assim, no sentido, né, nós não tivemos um crescimento exponencial, assim, em termos de novos clientes e tudo mais, mas nós tivemos, sim, um ano tranquilo, vamos dizer assim, na medida do possível, tendo em vista que, infelizmente, muitas empresas aí, mundão afora, aí não tiveram essa tranquilidade, né, mas, de fato, a gente aprendeu muito com o ano de 2020 e ainda estamos aprendendo, tendo em vista que a gente ainda não passou por esse período ainda de turbulência, tanto que nós estamos, de fato, uma vez por semana, de forma presencial dentro do escritório, e nos demais dias a gente ainda continua trabalhando home office, né? E essa questão da flexibilidade é muito interessante, né? Porque realmente foi um momento onde alguns precisaram e outros não. Claro que eu acho que quando a gente é uma empresa que a gente se coloca à disposição nesse formato, a gente corre um risco, que é um risco de o cliente ou parceiro, diferente, no nosso caso a gente chama de parceiro, mas o cliente em si, aquele que faz uso da nossa solução, ele é um aproveitador, ele pode querer se aproveitar desse momento. Só que quando a gente tem um relacionamento, que nem tu disse, aí a gente vai mais a fundo, né? Exatamente. Então não é simplesmente, pelo que eu entendi, e eu também sei um pouquinho da prática, não é só o flexibilizar, mas é o flexibilizar e entender o parceiro, entender a necessidade, né? Isso. Exatamente. Aproveito também para perguntar para o pessoal que está assistindo se foi necessário isso para você, como a Focusys também fez, foi necessário flexibilizar nesse momento?
foi necessário mudar, de repente, o modelo comercial? E entrando em modelo comercial, Ricardo, eu te pergunto, tu falou que a FocoSys hoje atende um mercado do pequeno empreendedor, dos negócios, o Simples Nacional, um negócio microempresa, não microempresário, mas a microempresa, né? Microempresa, exatamente isso. Justamente. E então, a gente sabe que o ticket é menor, né? Acaba que não que em grandes negócios, em algumas situações diferenciadas, a gente consegue ter um ticket maior. E até por causa da demanda, né? Não é nem tanto pela questão financeira, econômica do negócio, mas também pela demanda que ele se tem. E como é que vocês aplicam isso hoje? Porque, por exemplo, a parceria com a ANS, a gente trabalha com questões de consumo, né? Com vocês, então, dependendo do consumo, pode gerar um pouquinho mais de demanda ou não, né? E como é que vocês conseguiram também transmitir isso? Facilita ou isso dificulta na hora de transmitir isso para o parceiro, para o teu cliente? Para o parceiro. Bom, então, Ismael, assim, a gente tem uma prática dentro da empresa de tentar fazer algumas leituras de mercado, né? E diante dessas leituras de mercado, uma das coisas que a gente procura entender são as necessidades de cada cliente. Então, nós temos clientes hoje que demandam diversas necessidades diferentes, desde aquele cliente que quer colocar uma solução, uma das nossas soluções, apenas para cumprir com a sua obrigatoriedade fiscal, que nada mais seria do que a emissão apenas do cupom eletrônico, né? Olha, eu quero apenas emitir o cupom porque eu preciso. Básico. Básico, cadastrar um produto e emitir o meu cupom. Ok. Desde esse cliente, que é o cliente talvez de menor porte, até aquele cliente um pouquinho mais exigente, que quer ter uma gestão um pouco maior, ele quer controlar um estoque, ele quer controlar um financeiro, ele precisa emitir não só o cupom eletrônico, como a ADANF, a NFE, né? Então, a gente tem algumas situações nesse sentido. Então, uma das coisas que a gente vem sempre aprimorando é o modelo de negócio, né? Como, por exemplo, assim, como precificar o nosso produto, como nós vamos tentar estabelecer um valor X para esse cliente ou um valor Y, né? Mas e nesse intervalo aí, o que se perde, o que não se perde, qual é a necessidade que o cliente ganha ou deixa de ganhar, entendeu? Isso é uma prática nossa que a gente vem já há bastante tempo, né, diariamente trabalhando isso. Para nós, hoje, nós temos uma forma de, vamos falar a palavra que eu acho mais correta para essa situação, mas precificar, né, eu sou, às vezes, um pouquinho meio cético com essa palavra preço, né, a gente tem muito mais a entregar, né? Exatamente, mas eu acho que a palavra para essa situação seria precificar. Então, hoje, a gente precifica o nosso produto justamente dessa forma, né, o que o cliente vai consumir da nossa solução. Qual é o seu segmento de negócio? Nós, como o Fagner citou antes, nós somos de uma cidade do interior, né, assim, com vocês, então, a nossa linha de alcance, o nosso horizonte, ele fica mais dentro da nossa região, por enquanto. Com os produtos que nós temos hoje, nós atingimos, por enquanto, um pouco mais a nossa região aqui aos arredores, né? Então, a gente acaba, digamos assim, conseguindo entender melhor essa questão da questão cultural, né, da própria região. Por exemplo, assim, hoje a gente tenta pensar assim, vamos entregar uma solução 100% web para o nosso cliente, né? Mas qual o cliente que a gente quer buscar dessa forma? A gente quer buscar o cliente da nossa região? Não vai dar certo, vai ser complicado, porque na nossa região, se ele não olhar para o meu rosto e se ele não souber onde fica localizada a nossa empresa, se ele não tiver a certeza de que se ele precisar falar com alguém, né, por uma ligação, por uma mensagem, ele não vai fechar, ele vai fechar com outra empresa. Então, são diversos fatores que fazem com que a gente acabe, digamos assim, remanejando dessa forma. Mas nós precificamos dessa forma, desde o consumo, do tipo de software, da solução que ele vai consumir, até mesmo o possível momento onde ele vai usufruir de um suporte, né? Nós temos muitos clientes, assim, do segmento de restaurante, mercados, né,
enfim, alguns clientes que muitas vezes demandam atendimento, por exemplo, domingo às 8 horas da manhã, ou às 9 horas da manhã. No momento que ele está mais ativo. No momento que ele está mais ativo. Nós temos clientes aqui da cidade mesmo que são, por exemplo, mercados que abrem aos domingos de manhã e a gente está, muitas vezes, ali disponível para atender no momento que ele tenha necessidade. Então, isso é, digamos assim, a forma, são todas as regras, ou são todos os parâmetros que a gente usa para poder precificar de uma forma justa e agregar valor. E aí entra a questão não preço, mas valor. Na verdade, o que nós entregamos hoje, a gente procura entregar não só preço, mas principalmente valor à nossa solução. Como? De que forma a gente está agregando isso? A gente está agregando justamente o que eu falei anteriormente, que é um dos nossos principais pilares, que é ter a flexibilização com o cliente, a flexibilidade de negociação, mas principalmente a questão de ter um relacionamento aberto, próximo com o cliente. Isso é, digamos assim, a nossa principal, inclusive é o nosso principal argumento na hora de vender o nosso produto, é esse: olha, nós estamos aqui 100% disponíveis na hora que você precisa, não naquela hora que nós estamos disponíveis, a gente precisa estar disponível o tempo todo para atender o cliente quando ele precisa, não no momento que nós estamos disponíveis. Então, essa é uma das formas que a gente tem avançado, graças a Deus, bastante no mercado, e através disso nós criamos novas ideias e novas formas de avaliar, para que possamos continuar criando futuros produtos aí e atendendo de forma o mais correto possível as futuras demandas, Perfeito, show de bola. A gente está aqui com o Ricardo e com o Fagner, conhecendo um pouquinho mais sobre a Focusys, é a empresa que atua diretamente aí com a gente há um bom tempo, A gente é parceiro aí, a gente tem até uma liberdade aqui em poder conversar, Justamente até por causa desse tempo que a gente já se conhece, e a proximidade também física entre as nossas empresas permite tudo isso também, Isso. Mas eu queria também agora, para a gente poder encerrar, pedir para vocês falar um pouquinho mais do produto de vocês, assim, eu sei que tu comentou que a gente atende e tal, então daqui a pouco, se eu quiser falar um pouquinho dos recursos, ou até mesmo falar um pouquinho mais, bem para o pessoal poder conhecer, e talvez quem está aí nos assistindo tiver interesse em fazer contato com vocês para conhecer um pouquinho mais, talvez fechar alguma parceria entre empresas de software, ou até mesmo se você, de repente, é o emitente, o usuário final também, daqui a pouco a gente pode surgir negócios aí. Então, eu quero abrir esse espaço para vocês, para isso, assim, para poder falar um pouquinho do produto, se quiser falar tanto tecnicamente com o Fagner ou com o Ricardo, e aí também já fico aqui vocês poderem deixar o agradecimento de vocês aí, para o pessoal que está nos assistindo, e as conclusões finais aí também. Perfeito. Quer falar, Fagner? Eu falo um pouquinho primeiro aqui da parte mais, depois tu fala da parte mais técnica. Vai lá. Então vamos lá então. Bom, então a gente, falando um pouco sobre o nosso produto, hoje nós somos especialistas em soluções em emissão de documentos fiscais, tá? Então, como foi dito anteriormente, nós oferecemos softwares, soluções que através da nossa solução, através do nosso software, o cliente pode emitir, então, o cupom eletrônico, o NFCE, a NFE, que é a DANF, o CTE, o MDFE, e também algumas outras soluções, como tu mesmo falou, Ismael, a gente, embora nós sejamos especialistas nessa área, e nós tenhamos esse foco voltado para pequenos e médios empreendedores, ou pequenos e médios negócios, nós estamos, sim, abertos a possíveis parcerias, inclusive entre software houses. Então, a gente não tem problema nenhum. Uma das coisas que a gente vê hoje no mercado é justamente que está, assim, crescendo muito o número de empresas como a nossa, do nosso segmento, que estão trabalhando num determinado segmento, mas, por exemplo, não, através da sua solução, não consegue oferecer para o seu cliente uma emissão fiscal. Então, nós estamos, digamos assim, aptos a esse tipo de parceria,
E é um momento de colaborar, né? É um momento onde a gente está... Exatamente. Somos todos mais propícios a isso, né? E eu acho que quando a gente entende isso, faz total diferença para o negócio, né? Com certeza. A gente realmente, assim, inclusive, embora a gente seja especialista nessa área, nós temos outras demandas, outros clientes de outros regimes fiscais, inclusive, nós temos outras demandas bem diferentes desse propósito da emissão do documento fiscal, né? Nós temos uma solução para MEI também, né? Então, por exemplo, a gente consegue atender através das nossas soluções uma empresa MEI, sem problema nenhum, né? O nosso software, ele é um software bastante simples, bastante intuitivo, né? Ele é muito fácil de ser, hoje, tanto que hoje, na grande maioria das vezes, até em virtude do distanciamento social, o treinamento que nós passamos para o nosso cliente, ele é totalmente remoto. E nós temos um índice de satisfação, para não ser assim, sem demasiada modéstia, vamos dizer assim, vamos dizer que a gente tem 99% aí de satisfação, do índice de satisfação muito grande com os nossos clientes. Então, pessoal, a gente teve um problema aqui na nossa transmissão, e foi bem na hora que o Ricardo está falando aí sobre a questão do índice de satisfação, né? Sem isso. Nossa modéstia, né? Mas a gente sabe que realmente está entregando aquilo, né? Sabe que pode confiar no trabalho e a gente fala exatamente. Isso, né? Então, assim, segue aí, segue dessa justamente o que tu falou, nós temos uma tranquilidade muito grande em falar isso, que por mais que o nosso atendimento, o próprio treinamento, muitas vezes as rotinas, as principais rotinas do sistema, basicamente, que são cadastros de produto, cadastros, né? Que a gente sabe que são um pouquinho mais trabalhosos, vamos dizer assim, então isso a gente tem um índice muito grande, né, de aprovação por parte do cliente. Então isso acaba nos deixando mais confiantes para que nós possamos, né, atender, por exemplo, clientes, inclusive, de outras regiões, né, nós já tivemos contato, temos clientes fora aqui da nossa região, então a gente tem uma série de possibilidades, mas justamente isso, tá, de dizer para vocês, aí para quem está nos assistindo, que um dos outros nossos pilares, assim, principais pilares, é a questão da ética. Então, nós somos uma empresa muito ética, nós somos uma empresa de dar passos no terreno firme, não dar passo em falso. Então, se um dia um cliente nosso, um potencial parceiro em alguma área, alguma coisa assim, nos fizer uma proposta, nos solicitar uma demanda, alguma coisa que nós não possamos atender, nós vamos ser francos e nós vamos dizer, olha, não podemos atender, infelizmente não temos condições, mas estamos sim abertos a parcerias aí e no que for necessário, pelo menos a conversar e analisar, entender o que pode ser a demanda para a gente poder tentar fazer aí a melhor aproximação possível, né, e quem sabe tornar essa aproximação uma parceria. Quero só fazer uma ressalva, né, Ismael, em relação à nossa parceria, né, a gente não podia deixar de citar isso aí também, né, eu acredito, levando em consideração também um pouco ou até deixando de levar em consideração talvez a proximidade que a gente tenha, né, pelo fato de estarmos aqui na mesma região e termos essa proximidade física, como tu mesmo falou, é uma empresa, assim, a INS Tecnologia é uma empresa que nos dá um suporte, assim, fantástico, né, a gente ainda há poucos dias aqui, a gente conversando, eu e o Fagner e o restante da equipe, a gente estava colocando uma atividade em prática ali, uma atividade entre equipe, né, e uma dessas questões ali era os principais parceiros, principais fornecedores, né, que nós temos, né, e foi unanimidade em todas os bilhetes ali que colocaram, todas as pessoas, todas as opiniões, né, foi unânime a parceria com a ANS. Pela cordialidade com que a parceria acontece, pela transparência, mas eu vejo principalmente pela agilidade, né? Hoje, quando eu vou oferecer um produto, oferecer uma solução nossa para um parceiro, e eu tenho total tranquilidade em dizer que nós temos a emissão mais rápida do mercado, a emissão fiscal mais rápida do mercado.
né, e, claro, dentro das condições de uma internet de boa qualidade, de um equipamento de boa qualidade, né, nós temos a emissão mais rápida. Então, eu lembro que há um tempo atrás vocês estavam divulgando lá um vídeo, alguma coisa no sentido lá que era demonstrando assim a velocidade com que essa emissão fiscal acontece, e aquilo ali. Então, para quem está procurando, né, fica a dica para o pessoal que está nos assistindo, para quem está procurando uma empresa que entregue essa solução de agilidade, de transparência, né, a própria questão da flexibilidade, que a gente já pôde presenciar, mas a gente já pôde sentir isso na pele, vamos dizer assim. Procure a INS Tecnologia, eu não tenho dúvidas em dizer que vai estar bem atendido, vai estar bem servido, como a gente costuma dizer, de parceiro, né? Então eu posso deixar esse recado aí, um agradecimento, acima de tudo, à família NS aí por todo esse suporte, por tudo que significa no dia a dia aqui da Focosis. Não, o Ricardo rasgando elogios aí para a gente, não tem como a gente não ficar aqui pensativo sobre tudo isso, né? Mas assim, a gente agradece também vocês pela parceria. Realmente quando a gente gosta muito de usar esse termo de parceiro, né? Ser parceiro, porque vai além, né? A gente entende que a gente está no meio de campo, que a gente falou. A gente também é responsável por essa velocidade da entrega. E para te chegar para o teu cliente, tu falar, olha, a gente tem a mais rápida, mais veloz, é porque a gente também precisa se preocupar com essa entrega nesse nível, né? Então, a gente sabe que a gente foca nisso, a gente tem muito interesse na qualidade, porque o parceiro possa fazer isso também, possa se agarrar nisso que a gente entrega e, sim, a gente garantir essa entrega. Então, muito obrigado, né, pelas palavras. Aí a gente sabe que realmente a gente tem feito o nosso melhor para poder manter a parceria da melhor forma e com vocês, com a Focosis, mas também aí com os outros parceiros aí conforme cada demanda, né? Então, valeu, a gente está junto e assim como a gente se coloca à disposição de vocês, a gente também se coloca à disposição de você que está nos assistindo. Se tem uma necessidade, tem algo relacionado a documentos fiscais eletrônicos, hoje a gente tem certeza que pode te atender, como o Ricardo falou, analisando cada caso, analisando cada parceiro, mas a gente sabe onde a gente consegue analisar e perceber onde a gente está pisando e sabe se eu posso te entregar ou não a qualidade nisso. Então, empenho, dedicação, compromisso e, como o Ricardo falou, velocidade nas emissões, com certeza a gente entrega, né? Então, isso não vai faltar. Podem confiar. É isso aí, Fagner. Então, só de um ponto de vista um pouquinho mais técnico, assim, também até focando talvez em pessoal que talvez se interesse em alguma parceria, né? A gente sempre foca os nossos sistemas como são voltados para pequenas empresas, né? Para pessoal que não só gosta, mas que também precisa e prefere simplicidade, né, na hora de fazer um cadastro de um produto, na hora de precisar informar tributação de imposto, de ICMS, de PIS, COFINS, e às vezes ele nem, né, não tem muita proximidade com esse tipo de coisa, NCM, SEST. Enfim, a gente procura oferecer alguns meios assim para facilitar esse trabalho. Então a gente tem assim, por exemplo, algumas opções do pessoal importar produtos da nota fiscal do próprio fornecedor, por exemplo. Então, no momento que ele está dando entrada na nota, ele já pode salvar aqueles produtos ali, já coloca a tributação tudo de uma forma mais automatizada, ou então ele cadastra todos os produtos, depois usa um módulo que ele consegue setar toda uma tributação e escolher quais produtos ele quer aplicar, e ele aplica ali tudo de uma vez só. Então, a gente procura sempre facilitar isso, que é a maior dor, assim, do cliente no momento de começar a usar o sistema, né? E depois a gente sempre procura deixar o sistema fluir da melhor forma possível, assim, entre as telas, entre os cadastros, e fazer com que o cliente não se sinta perdido quando ele precisar sair de uma tela para outra, ele consiga encontrar uma conformidade, assim, e entender o que o sistema está fazendo, que o sistema dê resposta para ele do que está acontecendo. E nós temos também um sistema de emissão fiscal também no Android, né? A gente emite nota fiscal eletrônica no Android, e
emissão de pedidos também. Esse aplicativo Android ele é um pouco mais voltado para a parte de distribuidores, assim, ou de representantes comerciais, que pessoal que precisa se deslocar até o comércio onde ele vai fazer a venda dele, e de uma forma offline. Então, a gente sincroniza, a gente faz toda a atualização dos dados do aplicativo ali enquanto ele tem uma conexão, e depois ele pode se deslocar até para o interior, talvez, por exemplo, fazer todos os pedidos dele normal, ele salva tudo no banco de dados offline, ou mesmo emitir uma nota fiscal em contingência, e no momento que ele tem a conexão, aí ele vai emitir na ANS essa nota, vai autorizar e vai ter a nota dele impressa ali no veículo dele, por exemplo. Esse é um modelo, esse é um aplicativo que a gente tem hoje integrado totalmente com o nosso sistema, mas que facilmente a gente pode disponibilizar uma documentação da API desse sistema e que outro desenvolvedor possa fazer uso desse nosso sistema mobile, né? Então, ele já está numa estrutura... digamos que um parceiro nosso que esteja assistindo aí, alguma outra empresa de software, tem lá seu sistema, seu software está rodando, está tudo aqui, mas eu não tenho esse módulo. Esse módulo hoje a Focusys consegue disponibilizar para esse parceiro, através obviamente, comunicação, integração aí entre os softwares, ou padronização, assim como acontece com a ANS. Exatamente. E aí, nesse caso, a ANS já está inserida dentro da aplicação. Isso. Exatamente, a ANS já está lá na ponta, lá no Android. A gente emite a nota e já vai direto para a emissão da ANS. E da mesma forma que se o parceiro de vocês, nesse exemplo que tu deu, já usa a API da ANS, por exemplo, para emitir documento eletrônico, é o mesmo padrão que ele vai precisar usar para integrar com o aplicativo Android, porque a gente também tem uma API REST, ela está assim, em pontos finais aí para já estar no ar, que esse aplicativo originalmente foi feito com web service, né, assim, em termos mais técnicos, web service com a comunicação em XML, e a gente está finalizando a migração dele para a API, também com esse propósito de deixar ele a integração mais tranquila, né. A gente sabe que a API hoje em dia é muito utilizada entre muitos fornecedores, com esse intuito de colaboração que a gente usa e a gente sabe como é bom poder contar com alguém, poder contar com um serviço que funciona sempre no mesmo padrão, assim. Então, muito bom. Né? Exatamente. Pessoal, é bacana essa solução que o Fagner está apresentando aqui, porque a gente sabe que existe essa demanda. Embora pareça que a gente tem conexão em todos os locais, mas quando a gente vai, principalmente para quem atende o pessoal do interior, o pessoal de algumas regiões, o sinal simplesmente, o sinal de conexão com a internet simplesmente ele some, né? Então, exatamente. É uma solução que ajuda justamente nessa etapa, né? Então... deixa eu fazer um parênteses aí também de um outro produto que a gente tem também, que a gente acabou falando em outros, e eu não sei se o Fagner ia falar ou não, mas eu lembrei de qualquer maneira que é um produto que a gente lançou recentemente, que é a nota fiscal de produtor, né? Nota fiscal de produtor eletrônico. Eu ia perguntar dessa aí. Exatamente, que também é um sistema muito tranquilo de usar. Na verdade, ele é um aplicativo, né, um app que é para Android, então a gente também... E em breve para iOS. Desculpa te interromper aí, mas falta um pouquinho para ele estar no iOS, exatamente. Aí vai ficar 100%, né, vai poder pegar todos os nichos aí de aparelhos, vamos dizer assim, e é um aplicativo bastante intuitivo, muito tranquilo também. Ele é voltado para o produtor rural de pequeno, médio porte, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do país, né? Falando um pouco a nível de 3 estados aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nós temos muito a produção do tabaco, né? Nós temos a agricultura familiar, que entra bastante também nisso aí. As obrigatoriedades para essa implantação da nota fiscal de produtora eletrônica, elas estão um tanto atrasadas em virtude de vários pontos, principalmente agora, ultimamente, em função da pandemia, tudo foi, né, adiado, vamos dizer assim. No ano anterior foi pelo argumento de que a internet, de fato, chega muito mal, ou chega numa qualidade muito ruim em alguns pontos do interior aí das regiões.
mas esse produto ele já está funcionando, a gente está com ele, já tem clientes aí com ele em uso, né? Bastante fácil, bastante tranquilo de usar, então também quem está nos assistindo aí tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode nos perguntar, a gente pode disponibilizar esse aplicativo para que seja feito um teste num determinado período, né, para ver se aquilo ali serve para a necessidade daquele determinado usuário, né, então a gente também tem esse produto aí, que logo vai estar bombando aí também, assim como os outros, né. Isso aí. Show de bola. Pessoal, eu tenho algumas palavras que eu tirei, acho que dessa nossa conversa, né, e acho que é interessante ressaltar para o pessoal, né, a gente falou aqui sobre ferramentas digitais, na verdade, um pouco da ferramenta na transformação digital, né, tanto de vocês como empresa de software, com a questão de gestão, mas também as ferramentas que a gente, como tu comentou, poder oferecer nesse momento ferramentas digitais pro cliente, pro emitente na ponta, né? Ter ferramentas nesse processo de transformação digital, porque talvez até chegada do isolamento, da pandemia, de todo esse processo, talvez algumas empresas ainda deixavam de lado, negligenciavam talvez esse processo de se transformar digitalmente, né? E aí a gente vem aí com algumas demandas, como vocês mesmos falaram, home office é alguma coisa que não existia, ou tinha-se intenção, mas o momento fez com que isso acontecesse de forma mais rápida, mais emergencial. Quem já estava um passo à frente, como o Fagner falou, nós já estávamos migrando algumas questões. Isso aí. Conseguiu se adaptar. Agora a gente sabe que teve gente que não. Então aí a Focusys está aí para poder entregar isso para quem no seu mercado de atuação, no mercado de atuação de vocês, possa ter essas demandas, né? A gente também falou sobre gestão, foi a importância da gestão nesse momento também, né? E também não só nesse momento, para sempre. A liderança em si, gerir, é fundamental no negócio, né? Então a gente sabe que a parte técnica do negócio ela é fundamental, mas também a gestão de quem está ali produzindo, isso nos ajuda a ter tração, nos ajuda a ter um crescimento mais exponencial. Então, se a gente não está preparado para absorver as demandas, a gente não vai conseguir, né, justamente absorver elas e conseguir entregar aquilo que é esperado, né? Então, a importância da gestão. Inovação, né? Inovação tanto nas ferramentas como no software também. Vocês falaram agora, em mais de uma vez eu percebi, olha, recentemente a gente lançou, há pouco tempo a gente fez, né? Então, ou seja, inovação não necessariamente é algo que ninguém criou, ninguém plantou, mas é uma nova maneira de agir, uma nova maneira de atender, uma nova maneira de se organizar. E aí a gente falou sobre isso e também falamos sobre a flexibilidade, né? A importância de estar flexível nesse momento para o parceiro e assim também com as soluções, com as necessidades que estão surgindo no momento aí. Faltou algo aí que vocês lembram recapitulando a ideia da conversa? Acho que a essência de todo, acho que é isso aí, tá perfeito. Acho que foi bem por aí mesmo. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês pelo tempo de vocês, né, por poder contribuir tão abertamente, né, sobre o negócio de vocês. É certo de que daqui pode até surgir parcerias, pode surgir clientes, mas vocês vieram aqui com a intenção de poder contribuir, né, para que a gente pudesse estar gerando valor para quem está aqui com a gente acompanhando. Com certeza. Isso aí, assim, sem preço, né? Que nem falando de precificação, né? Então, é sem preço, isso é valor, né? Isso é entrega de valor. E é o que a gente quer com essas transmissões, entregar valor para você que está nos assistindo, indiferente da tua atuação. Agradecer, então, vocês, pessoal da Focusys, por isso. Agradecer vocês que estão nos acompanhando, que estão acompanhando até aqui este momento. Lembrar vocês de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que possa fazer sentido, algum amigo, algum parceiro de negócio, e também se inscrever no nosso canal, procurar a Focusys nas redes sociais. A gente vai deixar na descrição link para chegar até a Focusys, Instagram. Sei que vocês estão movimentando bastante aí. Isso eu já ia falar, né? Nosso site também, tem várias formas de nos encontrar, né? Então, quem precisar, quem tiver dúvidas aí relacionadas a qualquer coisa que nós conversamos aqui, pode nos procurar e nós vamos ter
a maior boa vontade, a maior tranquilidade em poder estar contribuindo aí para o dia a dia de outras pessoas, outras empresas, né? Eu tenho certeza disso. Então vai estar na descrição aqui dessa transmissão, todos esses dados, todos esses contatos. E é isso aí, pessoal. Agradecemos por ficar até aqui com a gente. Nos acompanhe aí nas próximas transmissões. E na próxima a gente vai estar com mais um parceiro aí conversando e trocando ideias e falando, podendo apresentar também as suas soluções, assim como o que tem dado certo aí nesses momentos que estamos vivenciando. Certo, pessoal? Te agradecemos. Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço para todo mundo aí, viu? Um prazer aqui poder estar com vocês. Foi um prazer participar, viu? Obrigadão. Valeu, até mais, pessoal. Até mais. Até.